Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá! O encerramento do Ano da Fé foi marcado por celebrações em todo o mundo. No Vaticano, o Papa Francisco presidiu o momento durante a festa de Cristo Rei do Universo. E entre as novidades anunciadas durante a celebração está a inédita exposição das relíquias de São Pedro e a publicação da primeira exortação apostólica do Papa Francisco. Ao lado de 1.200 concelebrantes e diante de 60 mil peregrinos, o Papa Francisco presidiu a missa que encerrou o Ano da Fé. Um dia histórico. Pela primeira vez foram expostos publicamente alguns ossos atribuídos a Pedro, o primeiro Papa. Saiu para visitar o Papa João Paulo II no Policlínico de Gemelli, quando ele tinha sofrido acidente em 81. É a primeira vez que sai assim para os fiéis verem. Logo no início da homilia, o Papa Francisco dirigiu-se aos patriarcas e arcebispos da Igreja Oriental presentes no Vaticano. Reafirmou o reconhecimento do Bispo de Roma para com essas comunidades que confessam o nome de Cristo com exemplar fidelidade, muitas vezes às custas de um alto preço. Com este gesto, disse o Papa, ele desejou se dirigir aos cristãos presentes na Terra Santa, na Síria e em todo o Oriente Médio, para que chegue até eles a paz e a concórdia. La conclusione dell'anno della fede, indetto dal Papa Benedetto XVI. Papa Francisco fala de Bento XVI, ele que proclamou o Ano da Fé. A multidão interage e demonstra o amor pelo Papa Emérito com muitas palmas. Com esta providencial iniciativa, Bento XVI nos deu a oportunidade de redescobrir a beleza daquele caminho de fé que começou no dia do nosso batismo. Portanto, a atitude que se espera de quem crê é que reconheça e aceite na vida a centralidade de Jesus Cristo, nos pensamentos, nas palavras e nas obras. Cristo è centro del popolo di Dio. Quando Jesus está no centro, até os momentos mais escuros da nossa existência se iluminam. No momento da oração do creio, um gesto emocionante. O atual sucessor de Pedro reza quase que abraçado às relíquias daquele que primeiro governou a igreja. E neste dia, por vontade do próprio pontífice, é feita uma coleta para ajudar a população filipina, atingida recentemente por um forte tufão. Ao fim da celebração, o Papa entrega a 36 representantes do povo de Deus sua primeira exortação apostólica, a Alegria do Evangelho, que será apresentada oficialmente ao público nesta terça-feira. Antes do Ângelus, saudou os ucranianos, recordando-se dos 80 anos da grande fome provocada pelo regime soviético e que, na época, causou milhões de mortes. Fez memória dos 300 anos do nascimento do beato Junípero Serra, missionário franciscano espanhol. Agradeceu a todos que trabalharam para levar adiante o Ano da Fé e rezou por aqueles que sofrem perseguição cristã. A missa foi muito bonita. Senti uma grande emoção. É a primeira vez que participo de uma celebração presidida pelo Papa. Trouxe minha família, meus amigos e foi forte, especialmente quando o Papa passou por nós e nos saudou. Em Belém, a Arquidiocese também realizou uma programação especial. A programação iniciou às 5 da tarde na Igreja de Santo Alexandre com uma palestra sobre o Ano da Fé, proferida pelo historiador Ricardino Lassadier. Ele falou sobre as reflexões propostas por Bento XVI quando instituiu o Ano da Fé em novembro de 2012. Mas então, eis que chegamos ao encerramento do Ano da Fé. Entretanto, encerramento não deve significar fim. A programação contou com a presença do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e foi preparada para reunir o Fórum dos Movimentos, que é uma articulação de 15 serviços e movimentos da Igreja de Belém, que já realizam essa experiência de unidade há 15 anos. A data escolhida pelo Papa Emérito Bento XVI coincide com os 50 anos do Concílio Vaticano II. Após a palestra, os presentes puderam apreciar a apresentação do coral de Nossa Senhora. Em seguida,
todos em procissão conduziram o Santíssimo Sacramento até a Catedral Metropolitana de Belém para a adoração eucarística. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ao final, todos participaram da missa presidida pelo arcebispo de Belém. E além da celebração da solenidade de Cristo Rei, foi também a celebração do sacramento da crisma de dezenas de jovens paroquianos da Catedral de Belém. E o resto do povo, uma grande salva de palmas para a nossa fé, simbolizada por essas velas acesas. A fé, essa luz que foi acesa no coração de todos nós. No bairro do Marco, os paroquianos rendem homenagens a São Francisco Xavier. O padre Mateus Antonello está aqui conosco para dar todos os detalhes dessa festividade. Padre Mateus, os festejos iniciaram dia 24. Como é que está sendo essa festa para vocês? Começaram dia 24, domingo, exatamente com a procissão às 7 horas da manhã pelas ruas do bairro. E neste fim de semana, ontem já teve a primeira noite de arraial, neste fim de semana vamos ter também as outras 2 noites, sábado e domingo, com arraial. Durante a novena toda, nós celebramos toda noite, no começo o terço missionário, bem participado, a gente agradece inclusive toda a população e os grupos que ajudaram na preparação deste evento, destas celebrações. Depois do terço missionário, a gente reza a novena da graça de São Francisco Xavier. É uma novena específica. Depois disso, a gente continua com a celebração da Santa Missa. Nós convidamos todos os padres xaverianos que vivem aqui na cidade para homenagear, para também oferecer a sua reflexão sobre a vida de São Francisco Xavier. Padre Mateus, a gente sabe que a paróquia ela tem um forte ardor missionário por própria missão de São Francisco Xavier. Então, Exato. A festividade é esse momento, é um momento de mobilizar toda a comunidade? É um momento muito importante e bonito. Inclusive, neste ano, nós demos um enfoque especial à juventude. De fato, o título, o tema do festejo deste ano é São Francisco Xavier com a juventude, fazendo do mundo uma só família. O fundador dos missionários xaverianos é São Guido Maria Conforte, e ele também tinha este lema, fazer do mundo uma só família, né? Então, juntamos a realidade da juventude, neste ano, Rio de Janeiro, campanha da fraternidade, o mês missionário, tudo isso aí, em vista de fazer com que a nossa juventude se animasse com este ardor missionário. É nada de mais bonito São Francisco Xavier como padroeiro da comunidade para incentivar toda a nossa juventude a viver com este ardor missionário. Para a gente finalizar, vamos destacar essa programação social que acontece principalmente nesse final de semana e até o encerramento. O momento do arraial é um momento festivo. A finalidade, eu sempre repito várias vezes, que a finalidade de um festejo, aliás, são 3 finalidades. O primeiro momento é a parte religiosa, fazer com que a comunidade, o povo, as famílias sintam este valor do aspecto religioso, da espiritualidade. Então, focalizamos muito o trabalho sobre a missionariedade. Depois tem também o aspecto social, a fraternidade, o arraial, as brincadeiras, as alegrias. Temos várias atividades de descontração, de lazer, comidas típicas, etc. E o terceiro motivo também tem uma finalidade também para ajudar o sustento da vida da paróquia. Padre Mateus, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa, desejo uma ótima festividade para vocês. Gostaria só que você encerrasse a nossa programação, na verdade a nossa entrevista, convidando todos a participarem dos últimos dias aí da festividade. Com certeza e com alegria também que a gente quer convidar todo mundo a participar neste final de arraial, mas lembrando também que a festividade termina o dia 3, porque é o dia 3, o dia de São Francisco Xavier. E neste dia, inclusive, desculpe, também quero lembrar que domingo, amanhã, à noite, vai ter também a celebração da Crisma com Dom Teodoro, e a gente agradece a participação dele. Lembrando então que no dia 3 será o encerramento da festividade e estará conosco também Dom Vicente Zico,
ao qual a gente já manda os nossos agradecimentos pela sua participação, por ter acolhido o nosso convite. Todo mundo, então, está convidado neste final de semana, no Arraial, nas celebrações, nas missas de domingo com o Dom Teodoro e depois, na terça-feira, encerrando com a presença de Dom Vicente Zico e uma confraternização final no nosso salão de eventos. A toda a comunidade, o nosso muito obrigado pelo esforço, pelo trabalho e pela participação de todos. Venham, vai ser um momento de alegria e de espírito missionário. Obrigado. Eu também agradeço a sua presença aqui no Notícias Pastorais. O padre Matheus Antonello é pároco de São Francisco Xavier, a paróquia que fica localizada aqui no bairro do Marco, em Belém. O nosso programa vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. E vamos voltar a falar agora do lançamento da exortação apostólica do Papa Francisco. Acompanhe o lançamento oficial do Evangelii Gaudi, a alegria do Evangelho. O documento é dividido em 5 capítulos e convida a igreja a ser missionária e pede aos muçulmanos garantias de liberdade religiosa a cristãos. A exortação apostólica Alegria do Evangelho apresenta direções concretas para a Igreja nos próximos anos. De acordo com o porta-voz Padre Federico Lombardi, o documento tem 220 páginas e é amplo em seu conteúdo. O presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, Dom Rino Fisichella, diz que a exortação apostólica tem as conclusões do último sínodo dos bispos. Mas não é só. O Papa imprime nestas páginas sua experiência pastoral, seu chamado a acolher o momento de graça que a Igreja está vivendo para empreender com fé, convicção e entusiasmo a nova etapa do caminho de evangelização. Dom Fisichella explica ainda que com este documento o Santo Padre convida todos a serem evangelizadores e prossegue o que Paulo VI começou com a Evangelii Nunciandi. O ex-núncio apostólico do Brasil e atual secretário do Sínodo dos Bispos também compareceu. A Igreja continue a ser com o povo, fundamentalmente. E nesta dimensão vai a anunciar o Evangelho. Pode ser um desafio enorme. O presidente do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, Dom Cláudio Mariacelli, afirma: no documento o Papa utiliza uma linguagem serena, cordial e direta, em sintonia com o estilo manifestado nestes meses de pontificado. O arcebispo destaca ainda que trata-se de um convite à conversão dirigido a todos, dos leigos aos bispos. Os principais pontos do novo documento são 7. A reforma da Igreja, que sai de si para ir ao encontro dos outros. As tentações dos agentes pastorais. A Igreja como totalidade do povo de Deus que evangeliza. A homilia e a sua preparação. A inclusão social dos pobres. A paz e o diálogo social. E as motivações espirituais para o empenho missionário. O documento contém exortações que condenam a perseguição religiosa, o relativismo, a globalização da indiferença e as novas formas de escravidão. Não finjamos que isso não é nada, escreve o pontífice. O Papa reforça que a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas um generoso remédio para os fracos. Afirma que é preciso assegurar o valor da vida humana, dizer não a uma economia da exclusão e desigualdade social. Não é possível que a morte de um idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto a descida de 2 pontos na bolsa mereça destaque. Isso é exclusão, lembra o pontífice. A Alegria do Evangelho é o segundo grande documento deste pontificado. O primeiro foi a encíclica A Luz da Fé, escrita a 4 mãos por Papa Francisco e Bento XVI. Esta exortação apostólica foi escrita à luz da alegria, para redescobrir a fonte da evangelização no mundo contemporâneo. Compreendemos o sonho do Papa Francisco da transformação missionária da Igreja. Portanto, a Igreja do atual pontífice é uma igreja de portas abertas, no sentido de que as pessoas possam entrar, mas, sobretudo, é o Senhor que deve ser capaz de sair. Ou seja, este é o impulso missionário, que é o pano de fundo dessa exortação apostólica. Este é o sonho do Papa Francisco. Questo è il sogno di Papa Francesco. Esta é a primeira exortação apostólica assinada pelo Papa Francisco e apela à renovação das estruturas na Igreja e aborda os desafios para uma nova etapa de evangelização.
O Papa Francisco escolheu a alegria, uma das maiores qualidades de São Francisco de Assis, para nomear e iniciar a sua primeira exortação apostólica. As alegrias mais belas e espontâneas que viu ao longo de sua vida são as manifestadas pelas pessoas muito pobres, pessoas que souberam conservar um coração crente, generoso e simples em meio a grandes compromissos profissionais. O Francisco de Roma deixou bem claro que permanece aberto às sugestões no exercício de seu ministério que o tornem mais fiel e que pensa constantemente numa conversão do papado, ou seja, uma mudança de postura da igreja que, mesmo que diminua o ritmo, é preciso olhar nos olhos dos fiéis e escutá-los para acompanhar quem ficou caído na beira do caminho. A primeira exortação apostólica deixa claro que uma igreja mais aberta não é uma igreja que corre pelo mundo sem direção e sentido. Existem pontos que não se põem em discussão, como a ordenação sacerdotal de mulheres, o sacerdócio reservado aos homens como sinal de Cristo esposo que se entrega na Eucaristia. Sobre o aborto, o Santo Padre afirma que não se deve esperar que a Igreja altere sua posição sobre esta questão. E, no entanto, esta defesa da vida nascente está intimamente ligada à defesa de qualquer direito humano. O Papa também recordou os atos de violência que aqui no Brasil, particularmente, foram intensos neste último semestre do ano. Mas enquanto não se eliminar a exclusão e a desigualdade dentro da sociedade e entre vários povos, será impossível acabar com a violência. O Papa adverte sobre o tráfico de pessoas. Quem dera que se ouvisse o grito de Deus perguntando a todos nós: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão escravo? Não nos façamos de distraídos. Há muita cumplicidade. Esta pergunta é para todos. Para que isso ocorra, o Papa Francisco assegura que reza ao Senhor para que conceda ao mundo mais políticos que tenham verdadeiro respeito pela sociedade, pelo povo e pela vida dos pobres. A exortação apostólica do Papa também foi acolhida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Para comentar sobre os desdobramentos da exortação apostólica para a igreja aqui no Brasil, estamos com o Monsenhor Antônio Luiz Catelan Ferreira, que é assessor da Comissão para a Doutrina da Fé da CNBB. Monsenhor, no começo da encíclica, o Papa diz que quer indicar caminhos para a igreja. Que caminhos ele indica para a igreja no Brasil? O texto que o Papa escreveu é um texto bastante simples, bastante direto. E eu diria que o caminho que ele indica fundamental é o caminho de uma ação evangelizadora muito próxima às pessoas, com uma ênfase missionária muito clara, mas que se concretiza basicamente no diálogo, na presença de pessoa a pessoa. E nessa relação interpessoal, próxima, aberta, dialogante, comunicar a alegria do Evangelho. E ao mesmo tempo ela coloca alguns desafios também. O que o senhor destacaria aí? Bom, um dos desafios é esse realmente da gente se desacomodar. Ele usa até a expressão que não gostaria de mais ouvir ninguém dizendo isso foi feito sempre assim, sempre se fez desse jeito. Então, da gente não estar acomodado a estilos adquiridos em outras épocas, mas estar aberto ao novo dos desafios. Esse eu acho que é um ponto muito interessante. Perfeito. Então, essa é a primeira exortação apostólica com a marca do Papa Francisco, que é da alegria ao Evangelho, inclusive é o próprio nome da exortação. E assim a Igreja no Brasil recebe essa mensagem do Santo Padre. Neste final de semana tem início a festividade em honra a Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Cidade Velha, em Belém. A Paola Resque Carvalho está aqui conosco para dar mais detalhes dessa festividade. Paola, é um momento de grande importância para a festividade, um momento de confraternizar, de todos os paroquianos estarem juntos. Com certeza. Esse ano nós temos a nossa festividade, começa sábado, dia 30, né, e vai até o dia 8 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição. E como é que foi pensada essa programação festiva, tanto a área litúrgica quanto a social, os principais pontos da festividade? Então, nós vamos ter, tudo foi pensado, né, com muito carinho para parte da evangelização, né, como exemplo de Maria, com seu sim, né, que nós façamos tudo que ele nos disser. Né? Então, esse é o nosso tema. E temos sempre Maria como nosso exemplo de mãe, de missionária, de esposa, não é? Para nos ajudar a caminhar. Então, tudo foi pensado com muito carinho pelo padre Adailson e a equipe que faz parte desses festejos desse ano de 2013.
Como é que a senhora pode destacar para a gente esses dias festivos? A população, Então, a abertura dos festejos isso. vai ser nesse final de semana já? Dia 30, a celebração eucarística vai ser às 19 horas, com o padre Roberto Cavalli, da paróquia de Santa Luzia. Então, cada dia, não é, durante a semana, nós vamos ter um padre assim, de outras paróquias nos prestigiando. Para nós é uma grande alegria isso, né? Os outros padres, né, lá vizinhos nossos, virem nos ajudar o padre Adailson nesse festejo a Nossa Senhora da Conceição. A gente sabe, Paola, que a paróquia passou por uma recente reforma. Na verdade, foi reconstruída toda a igreja matriz. Isso. A festividade desse ano, ela tem algum objetivo específico, finalizar essas obras? Com certeza. O nosso objetivo, primeiro, é saudarmos as dívidas que nós ainda temos, né? E depois darmos continuidade a essa construção, que apesar dela ter tido a dedicação dela, mas ainda faltam algumas coisas, né? Então, após nós pagarmos as nossas dívidas, nós vamos sim continuar com as nossas obras lá. Eu peço só para que você convide a quem está nos assistindo a participar dessa programação. Só queria falar sobre dia 6 de dezembro, depois de tanto tempo a nossa paróquia sem casamento especial, nós vamos fazer com 17 casais, né? 17 casais vão estar recebendo a bênção de Deus. Vai ser o casamento especial dia 6 de dezembro. Dia 7 nós vamos ter o concurso das rainhas, onde crianças vão desfilar. Pela primeira vez também vai ter esse concurso das rainhas. No dia 8 nós vamos ter a missa às 7 horas da manhã com Dom Taveira. Não é? Após nós vamos ter o café da manhã de Nossa Senhora da Conceição. Depois, às 17 horas, nós vamos ter a nossa procissão com Dom Teodoro e o encerramento da missa com Dom Teodoro. E após essa missa, nós vamos ter o nosso sorteio ao vivo também na nossa paróquia. Aproveitando que a senhora já falou aí da programação toda, a gente deixa o convite a todos participarem dessa festividade em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Muito obrigada pela sua presença no Notícias Pastorais. Obrigada a todos e contamos com a presença de todos lá, né? Toda a comunidade de Belém, de lá da Cidade Velha, tão convidado a vir participar com nós e celebrarmos conosco. Obrigada, Paola. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Agora vamos com informações da região nordeste do Pará. Neste final de semana, o município de Augusto Corrêa realiza festividade em honra a Nossa Senhora de Nazaré. Durante o sábado acontece o Círio Fluvial pelas águas do rio Urumajó. O tema do Círio este ano é Com Maria buscando a unidade, testemunhando a fé. A procissão pelas ruas do município será nesse domingo. São 3 quilômetros de percurso e a estimativa é que 6.000 devotos participem. E a Diocese de Castanhal, através da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, comunidade de Santa Luzia, realiza o Círio 2013, também nesse domingo, com o tema Com Santa Luzia, caminhamos com Jesus, à luz da fé. E no sudeste do Pará, na prelazia do Xingu, a catedral completou 102 anos de história. Um coquetel entre os paroquianos marcou o encerramento das comemorações. A Catedral do Xingu foi fundada em 22 de outubro de 1911. Nessa época, era uma pequena igreja que acolhia os devotos da cidade, que na época era um pequeno vilarejo. A primeira igrejinha se perde nas crônicas, a gente não sabe quem construiu. Primeiro trabalharam aqui os frades que vieram de Santarém. Quer dizer, o primeiro que veio aqui, mas ainda não construiu uma igreja, foi o padre Roque. Roque, ele saiu de Sozel naquele tempo e levou 5 semanas vencendo a grande volta do Xingu para chegar aqui no lugar que foi mais tarde chamada Missões da Imperatriz. Hoje, mais ou menos aí em cima, há muito tempo ainda foi chamada as Missões. Depois não se escuta mais nada, até que nos anos em torno do século, da virada do século XIX para o século XX, então os frades franciscanos foram atender Altamira. Mas Altamira era uma vila, era uma cidadezinha insignificante, perdida na mata. São 102 anos de história que se confunde com a de Altamira, que de emancipação política também tem quase 102 anos. Acho que Altamira se criou ao redor da catedral. A primeira referência de Altamira é uma igrejinha que tinha aqui, dedicada a São Sebastião. Altamira não era um município, não era nada. Altamira o município é mais novo que a própria paróquia. A paróquia foi fundada 1 ano antes do município. Então, bom, eu estou aqui há quase 50 anos
Eu vi Altamira crescer. Quando eu cheguei aqui, Altamira tinha 4 mil, 5 mil habitantes. Agora todos nós sabemos que está em torno de 150 mil. Mas os números são significativos. Por outro lado, os números sempre para nós são um desafio. Como nós vamos viver nosso compromisso cristão neste mundo de hoje? E a catedral então tem que ser aquele centro que irradia os valores cristãos. Para comemorar o aniversário da Igreja Mãe do Xingu, alguns funcionários da prelazia se reuniram numa celebração eucarística presidida por Dom Erwin. Os fiéis agradeceram e também pediram prosperidade para o templo, que já passou por várias reformas. A última foi em 2010, quando a igreja recebeu uma estrutura à altura de uma catedral. Um coquetel encerrou as comemorações dos 102 anos da catedral. O atual pároco da igreja festejou a data com uma melodia que fala da história centenária da paróquia Sagrado Coração de Jesus. E nas proximidades do Natal deste ano, os paroquianos começam a enfeitar suas casas, suas ruas. A Maria Eunice está aqui conosco e ela vai falar um pouquinho desse trabalho que acontece na Paróquia de Cristo Rei. Dona Eunice, vocês fazem parte da comunidade e enfeitam uma rua inteira com esses motivos natalinos. Com certeza. Nós se reunimos, né? Nós moradores lá, fazemos coleta. E a gente vai arrumando reciclagem, vai reciclando tudo e vai enfeitando a nossa rua. Para ficar um pouco linda, né? Para esperar o nosso Jesus, né? Que está nascendo de novo, né? Outra vez. E ele nasceu numa manjedoura, né? Para vir ao nosso Salvador. Então nós temos que receber com muita alegria, né? Com muito amor, muito entusiasmo. Nossas crianças ficam muito alegres, todas as pessoas, eles dão os parabéns para a gente, né? Parabenizando. Então a gente fica muito alegre, é muito feliz isso para a gente, né? Agora, por que vocês utilizam essa conscientização ambiental? Utilizam garrafas PETs para fazer essa decoração? Porque são aquelas entulhos que não ficam na rua prejudicando, né? Então a gente aproveita, como nós fizemos, guirlanda de latinha, tá coisa mais linda. A decoração já está pronta. Fala pra gente onde é que fica a rua. A Rua Magalhães, Rua Magalhães, bairro da Guanabara, próximo LIDE da BR. Quer dizer, é um momento de união de toda união, é muito lindo. Todo mundo se reúne lá na frente, todo mundo gosta, sabe? É muito lindo. A gente vê as pessoas alegres e dizendo, vocês estão de parabéns. Aqui no bairro, se todo mundo fizesse o que vocês fazem aqui, nenhuma rua ficava suja, imunda, cheia de entulho. Então a gente tira o entulho da rua, né? Para melhorar a situação, o ambiente, que não fica poluindo, né? Tá muito lindo. Muito obrigada, viu, Dona Eunice, pelas suas informações. Também. A gente espera que o exemplo da comunidade da Paróquia do Cristo Rei, a cargo aqui da Dona Eunice, sirva para todos. Muito e o Notícias Pastorais agora Muito obrigada. Eu quero ver você lá presente, né? Para compartilhar dessa alegria com a gente também, tá bom? Muito obrigada, senhora, pelo convite. Tá bom. O nosso programa agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. E ainda com notícias da região sudeste, leigos e religiosos da prelazia do Xingu se reuniram para preparar a Assembleia do Povo de Deus. 2 vezes ao ano, o Conselho de Pastoral da Prelazia do Xingu se reúne. São leigos, irmãs, padres e o presidente da circunscrição eclesiástica, que já se preparam para a grande Assembleia do Povo de Deus, que acontece ano que vem. São representantes de todas as regiões, desde o Alto Xingu, Baixo Xingu, Altamira, Transamazônica, para definir a linha que nós estamos tocando aqui na prelazia. Esta cartilha, que divide os temas que serão abordados na Assembleia, foi distribuída para diferentes grupos. Cada um escolheu um tema. O Edilson debateu sobre a juventude do Xingu, que é a esperança da igreja na busca de mais fiéis para a casa de Deus. Quando a gente está
sugerindo, colocando situações justamente para isso, para que a gente possa ir na comunidade e falar para esse povo mais sofrido, falar que nós temos um Deus vivo, um Deus que nos ajuda e vai nos dar um caminho para a gente seguir. Toda a sociedade em si, ela tem a juventude como que é algo que é de vândalos, de que não presta. E a gente não, a gente veio com uma outra temática, que o jovem é muito importante, que ele não é o futuro, mas ele é o presente, que vai fazer o presente de uma nova sociedade. Então a gente sugeriu que a gente não olha a juventude com o olhar de que não funciona, mas sim de que ela é boa, ela é necessária para dar um vinho novo para a sociedade. O meio ambiente também foi um tema abordado. Os grandes impactos sofridos pelas grandes obras financiadas pelo governo foram discutidos por aqui. A missão da igreja é orientar a comunidade para viver em harmonia com a natureza. Discussão da terra, que é a natureza, a vida e o homem. Isso, eles estão interligados. E a Prelasia do Xingu vem discutindo isso desde a sua primeira assembleia. Uma das prioridades, de fato, é a defesa da vida, né? A defesa da vida, e que tem vários subtítulos: a vida da pessoa, a vida do ser humano, mas também o meio ambiente. O ser humano não sobrevive sem o meio ambiente, então é tudo entrelaçado, a gente não pode separar as duas coisas. Neste domingo acontece uma grande caminhada pela paz no bairro do Telégrafo, em Belém. Ela faz parte da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da qual faz parte o Luiz Castro, que está aqui conosco. Luiz, fala pra gente como é que foi pensado em criar essa grande mobilização pela paz. Bom, primeiramente foi um fruto de vários testemunhos que nós vimos e ainda vivemos no nosso bairro, devido ao grande índice de violência que principalmente está atingindo a nossa juventude. Então foi pensado em fazer um alerta às comunidades de que precisamos sair dos muros da igreja e alertar as famílias do que está ocorrendo em nosso bairro. Essa caminhada é organizada pela guarda, pelas pastorais? Exatamente. A princípio ela foi um anseio vindo da guarda do santuário, tá? E isso tocou profundamente as outras pastorais, os outros grupos, e a paróquia como toda abraçou essa ideia. Por isso que nós estamos ainda fazendo esse convite a todos os nossos paroquianos para que também se juntem a nós nessa caminhada, porque é um momento ímpar da nossa comunidade de alertar as autoridades, as famílias e tudo mais sobre o que está ocorrendo à nossa redondeza, à nossa paróquia, porque o índice da criminalidade, principalmente, eu torno a repetir, com a nossa juventude, é imenso. Agora, Luiz, como é que vai ser essa caminhada? Ela sai a partir de que horas da paróquia? Bom, a nossa caminhada está prevista para começar logo após a missa das 7 horas da manhã. E ela terá um percurso que, para nós, paroquianos, já é um pouco conhecida. E ela vai abranger as principais vias do nosso bairro e na área paroquial, que são as áreas do Telégrafo e Barreiro. Então vai contar com as comunidades tanto do Telégrafo quanto do Barreiro. E até chegando um pouco próximo à nossa paróquia vizinha, São Sebastião. Mas eu peço para que você deixe o convite para que as pessoas possam participar dessa caminhada. Muito bem, a você, telespectador de todas as paróquias, façamos esse convite em aberto para você. Venha conosco participar dessa caminhada, junte-se a nós, venha com a camisa branca, o lenço branco e participe nesse apelo, que não é um apelo só de nossa paróquia, mas sim de toda a Arquidiocese de Belém, buscando a paz, principalmente nesse ano que foi um ano ímpar para a nossa juventude, refletir, alertar e trazer a nossa juventude, levantando a bandeira da paz, pedindo para que todos esses jovens possam estar conosco presentes. Obrigada, Luiz, pela sua presença no Notícias Pastorais. A gente espera que esse apelo se estenda a todos e participem dessa caminhada. O nosso programa agora vai para mais um apoio cultural e a gente volta já. Em Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, a comunidade rende homenagens a Nossa Senhora da Conceição, com o tema Jovens Caminhando com Maria nos Passos de Jesus. Neste final de semana acontece um casamento comunitário e o Círio das Crianças. A programação da festividade segue essa semana. Na segunda-feira haverá a missa da renovação das promessas matrimoniais e a celebração da guarda da catedral. O encerramento ocorre dia 8, com missa dos idosos e doentes. Também no Marajó aconteceu o primeiro Congresso Jovem da Renovação Carismática Católica. A repórter Caroline Guimarães tem mais detalhes. Larissa, o congresso começou neste final de semana. Quem tem mais informações para dar para a gente é o missionário e presidente do Conselho da RCC no Marajó, Salomão Ronaldo Garcia Domingues. Salomão, obrigada por conversar conosco. Qual é o objetivo desse congresso? Bom, com a graça de Deus, nós estamos reunindo aqui nesse final de semana 500 jovens, da Renovação Carismática Católica do Marajó, que vêm
né, de todas as cidades da nossa ilha, Soure, Salvaterra, Bagre, Anajás, Afuá, Chaves, que vêm ao encontro de Deus e da presença real de Jesus na Eucaristia. Esse congresso tem como intuito este ano trabalhar duas temáticas que está a igreja gritando para nós durante todo esse ano, que é a fé e também a juventude, que foi muito trabalhada e personalizada este ano. Então o nosso congresso tem por esse objetivo de, ao encontro dos nossos jovens Marajoara, realizar aquilo que Deus quer de nossas vidas e mostrar para o jovem que a igreja é o seu lugar e que na igreja nós podemos ser muito mais, além daquilo que nós imaginamos. E o congresso ele tem uma programação bem jovem, né? Totalmente. Nós iniciamos ontem, dia 29, né? Sexta-feira, já com o Arte Christi. O Arte Christi é apresentações de dança, de teatro, de musicais. Dentro do Arte Christi vai ter também o stand-up cômico cristão, que é uma novidade para os nossos jovens da igreja também. Logo após vai ter missa de oração por cura e libertação com o nosso querido bispo Dom José Luiz Ascona. No sábado, né, programação de formação, adoração, louvor para toda a juventude, trio elétrico, né, arrastão com trio elétrico no sábado à tarde. Em seguida vai ter 2 shows com o Diego Afonso lançando o seu CD, o Diego é do Rio de Janeiro, e também o Cleiton Saraiva e o Juninho Cassimiro, da banda Arcanjos, que estarão fazendo show para nós nesse congresso. Então durante esses 3 dias vai ter o Arte Christi, missa de oração por cura e libertação, festival da música jovem, tantas coisas boas para mostrar para o jovem que a igreja é o lugar da sua presença. Muito obrigada por conversar conosco. Caroline Guimarães para o Notícias Pastorais. E voltando para a Arquidiocese de Belém, neste domingo acontece a tradicional Missa da Família Nazaré, na capela da Fundação Nazaré de Comunicação. A celebração será presidida por Dom Alberto Taveira e será transmitida ao vivo pela TV Nazaré. Acompanhe! E a campanha Belém, a Casa do Pão, realizada pela Caritas Arquidiocesana de Belém, coleta alimentos para doar a famílias carentes. No bairro do Guamá, a paróquia de São Pedro, São Paulo, realiza diversos eventos para alcançar o maior número de doações possível. Neste domingo acontece o Bingo Solidário no Salão Paroquial, com show de louvor e sorteio de prêmios. Participe! Círio de Coraci. Os fiéis de Nossa Senhora das Graças saíram às ruas do distrito de Belém no último domingo para homenagear Nossa Senhora das Graças. A manhã de domingo começou com oração em Coraci. E por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus. Centenas de devotos se reuniram na igreja de São Sebastião, na Orla do Cruzeiro, para celebrar mais um círio em homenagem a Nossa Senhora das Graças. Sempre que possível estamos aqui participando. Desde criança, quando nós participávamos com o movimento escoteiro, no movimento escoteiro acompanhávamos todos os anos. Depois de adulto a gente continuou e agora já, digamos quase na terceira idade, sempre que possível estamos aqui participando. Há 8 anos, Paulo Vitor participa da guarda de Nossa Senhora das Graças. A relação de devoção com a santa é grande. É maravilhoso. Quem é o guarda? Qual é o guarda que nos sente o prazer de trabalhar para Nossa Senhora? Claro, em prol da igreja, em prol da evangelização de todos, né? No mundo que a gente vive, hoje em dia, eu acho que a evangelização tem que começar pela gente também. O Círio de Nossa Senhora das Graças acontece há 61 anos em Coraci e leva às ruas muitos devotos. Este ano, o tema da festividade pede a todos que sejam obedientes e tenham fé em Deus, assim como Maria. O tema desse ano do Círio é a Virgem Maria, ícone da fé obediente. Encerrando o ano da fé, nós meditamos durante todo esse ano a fé de Maria, que é uma fé obediente, uma fé que se concretiza na escuta da palavra e gera obras. Então o tema do Círio é para despertar a consciência de cada um que foi batizado, recebeu a fé como dom de Deus e deve manifestá-la na sociedade. A cada ano cresce o Círio de Nossa Senhora das Graças aqui em Coraci. Para este ano, a expectativa é de que 100 mil pessoas acompanhem essa caminhada. Graças a Deus temos visto aumentar o número de fiéis que percorrem não só de Coraci, cidades vizinhas, Belém, estão aqui. Isso é bonito porque é um trabalho feito com consistência e com muito amor. Ela merece. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que deu seu sim para nós. O movimento
Movimento dos Focolares comemora 70 anos de existência no próximo dia 7 de dezembro. Em Belém, os festejos iniciam na sexta-feira, dia 6, às 18 horas, com missa na Basílica Santuário, presidida por Dom Vicente Zico, arcebispo emérito de Belém. No sábado, dia 7, a festa acontece com uma jornada comemorativa a partir das 16 horas, no Centro Integrado de Cidadania e Inclusão do Pará, na Avenida Almirante Barroso. E no domingo, dia 8 de dezembro, acontece o Círio de Nossa Senhora do Ó, em Mosqueiro. A procissão sairá da Capela do Chapéu Virado até a Igreja Matriz, na Vila. A programação litúrgica e religiosa segue até o dia 18, com novena sempre às 18 horas, seguida de missa. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 40069211. E a todos, obrigada pela companhia, um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!